Vamos lá, pessoal. Hoje é dia de live, chegou o grande dia. Vamos entrando. E aí, o som tá bom para vocês? Imagem, tudo certinho? Oh, quanta gente boa. Vamos lá, já vou botar a Iana. Oi, pessoal. Boa noite. Valeu, Guito. Olá, Olá! boa noite. Boa noite, Renatinha. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com você. Desculpe os Ai, que 10 minutinhos delícia. de atraso, mas tudo foi providencial. Fica tranquila. Na verdade, as minhas seguidoras estavam lá perguntando, doutora, cadê você? Eu digo, calma. É em São Paulo, né? Aí no horário. Aí eu fiz, Não, mas calma, tá chegando. tá joia. Primeiro, Iana, eu gostaria de agradecer você ter topado conversar comigo sobre esse tema, que eu nem tinha pensado em fazer essa live, mas enfim, a coisa foi surgindo e eu acho que é assim que é melhor ainda, porque até agora foi a live que mais bombou de perguntas, de interesse de participar, e eu estou Legal. muito feliz da gente estar aqui Ah, hoje. muito bom, muito bom. E você sabe, Renatinha, que assim, quando eu até comentei com você, né? Cabelo é uma coisa que gera muita curiosidade. Eu acho que, infelizmente, mas a gente tá aqui para mudar isso, né? Ainda é um mundo muito cheio de mito e tudo, e gera muita curiosidade, tanto em termos de saúde do cabelo em geral, como em termos até das doenças em si, né? Então, Aham. é um tema que gera muita curiosidade para todo mundo e geralmente é muito pano para manga. Então, as lives geralmente bombam, né? O pessoal tem muita curiosidade mesmo. Coisa boa. Então vamos lá, matar a curiosidade minha e do pessoal. Então, primeiro, eu Vamos lá. gostaria novamente de agradecer e queria, para introduzir, pedir para as pessoas que não te conhecem, que estão aqui na live, para você dizer quem é a Iana e, Ah, enfim, a Iana pessoa, a Iana médica, e falar a tua formação, tua especialização e até uma nova pergunta, por que o cabelo? O que é que te fez escolher se especializar nessa área? então, eu também queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre uma coisa que eu amo, né? Um assunto que eu amo me dedicar a estudar, e principalmente aqui entre amigos, então fica mais gostoso, né? A gente conversar sobre isso. É verdade. É, eu sou Iana Kelly Barros, eu sou médica dermatologista. Minha formação em dermatologia foi na Universidade Federal de Alagoas, mas eu vim a São Paulo fazer um R4 em cabelos, justamente porque eu senti essa necessidade durante a residência, né? Tinham casos muito difíceis de doença dos Essa cabelos. curiosidade também, né? Talvez. E é uma área que é muito nova, então a gente sabe que realmente no passado não tinha essa dedicação, né, tão importante às doenças dos cabelos. Eu senti essa necessidade na residência de aprender um pouco mais sobre essa área. E eu vim para São Paulo só para estudar isso. Eu passei 3 anos no Hospital das Clínicas, completamente dedicada, né, ao estudo das doenças dos cabelos, tanto na parte clínica quanto na parte, né, histopatológica. Então foram anos de dedicação. E aí isso me fez sair do país também para me dedicar um pouco mais isso na Universidade de Miami. E, enfim, eu digo que eu não escolhi o cabelo me escolheu, né? Então, foi uma coisa que eu me senti curiosa pro meu lado, né? Enfim, meu lado voltado um pouquinho mais para a ciência, eu me senti curiosa de me dedicar a uma área que pouca gente estudava e pouca gente se dedicava, e que eu notava que tinha uma carência muito grande. Há casos muito difíceis onde os pacientes sofriam. Então, eu acho que isso me motivou aí a me dedicar a essa área, e hoje, enfim, fui tomada por isso e sou muito feliz, né, fazendo o que eu faço. Ai, fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, né? É tudo. Exato. E aí acabei ficando, né? Porque a gente sabe como é, né? Como funciona aqui em São Paulo. A gente vem, acaba ficando, acaba sendo engolido, vamos dizer assim, e acaba que eu tô em São Paulo até hoje.
Então, só para o pessoal entender, você é paraibana, Sou fez parte paraibana. da sua formação aqui, e aí hoje você mora em São Paulo e atende em São Isso, Paulo, não é isso? Porque pode isso, ser que isso tenha alguém de mesmo. São Paulo, já pode te procurar. Meu marido já tá aí, faltou contar que casou com a lagoana, exatamente, né? É verdade, por isso que eu te conheci, inclusive. Ai, ai. É um É isso aí. presente, um dos presentes que a vida me trouxe. Então, assim, vamos introduzir um pouquinho o tema de cabelo. Então, o que é especificamente o cabelo, né? Como ele funciona, qual a função do cabelo e como funciona o ciclo de vida capilar. Então, Renatinha, o que a gente chama de cabelo, né, de uma forma mais, né, popular, mais coloquial, em medicina a gente chama de haste, né? A haste capilar, que é o fio, ele é matéria morta, ele é constituído basicamente de proteína e células mortas, né? Então, e ele é produzido por uma fábrica que está lá dentro da pele, que é o folículo piloso, né? O folículo piloso é uma grande fábrica, é um mini órgão, na verdade, bem complexo, com inúmeras interações que a gente nem entende todas ainda, e que a única função do folículo piloso é essa, é fabricar o pelo, fabricar a haste capilar. O folículo piloso que está lá na pele, ele é matéria viva, ele é um mini órgão, ele está lá dentro da pele. Mas ele produz a haste, que é o fio, que é matéria morta, né? Ele não tem nada de vida. A função do cabelo, eu vou te dizer, se a gente pensar nos nossos ancestrais lá atrás, nós éramos muito mais peludos, né? É Muito mais, né? verdade. Se você olhar os macacos, né, que são nossos, sei lá, primos aí, parentes, nós éramos muito mais peludos e fomos perdendo com a evolução da espécie, a gente foi perdendo pelo. O pelo, na maioria dos animais, ele tem uma função de manutenção de temperatura que hoje em dia nos humanos é quase nada. Então eu digo que a gente tem uma função de identidade, né? A gente tem uma função do cabelo de identidade, enfim, de moldura, do rosto, e que assim, a gente tende a pensar que até, quem sabe, daqui a 100 mil anos, 200 mil anos, a gente não vai ter cabelo, né? Pensa comigo que é a primeira fábrica que o corpo desliga quando precisa economizar energia é o cabelo, Entendi. porque é totalmente desnecessário, tá? Então a gente tem esse porém aí, mas que hoje em dia a gente diz que tem uma função bem de identidade mesmo, mas como faz parte do nosso organismo e tem um mini órgão envolvido ali, que é um folículo, há doenças que acometem o folículo, e aí é onde entra o tratamento, porque muitas vezes é uma coisa boba, mas pode ser também uma doença mais chata, que compromete realmente a saúde do paciente, que tem que ser tratada. Então acaba que sofre influência, tipo, por ser algo de identidade, quando você perde um pouco essa identidade também você fica meio aflito querendo resolver, vamos dizer Querendo assim, né? resolver. Tudo com E cabelo desespera, né? quando você tem uma doença, ou às vezes consequência de um tratamento de uma outra doença, ou enfim, qualquer consequência que mexa com isso, a gente fica bem Fica mexido. Eu acho preocupado. que preocupado. Eu acho até que por isso que as pessoas realmente interagiram tanto e perguntaram tanto, né? Isso, tudo com cabelo mexe um pouquinho com a gente. Toda vez que a gente tá preocupado, é como eu disse, não só com a saúde, de eu achar que o cabelo tá ressecado me preocupa, cabelo não tá com Sim, aspecto legal me preocupa, e cabelo tá caindo ou doente me desespera, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem um apego, tem um chamego natural. Isso no brasileiro, inclusive, é muito típico, tá? O entendi. brasileiro, ele tem esse chamego aí, bem característico aí com o cabelo, que a gente, lógico, vê no resto do mundo, mas aqui todo mundo nota isso, né? Meus colegas que vêm de fora notam muito isso. Certo. Então, a partir de então, essa questão que o cabelo é matéria morta é muito estranho, né? Porque a gente, É, tipo, valoriza tanto, quer cuidar, hidratar, então parece que você está realmente cuidando de uma coisa viva, mas na verdade a conexão dele com o couro cabeludo, ou talvez o couro cabeludo, né? O e na folículo que... verdade isso é para passar a ideia de que quando a gente está hidratando, cuidando e passando máscara de todo jeito, né? De nutrição, de hidratação, que agora tem vários tipos, né? É, E a gente tem a ideia de que a gente está fazendo algo definitivo pelo nosso cabelo, né? E que eu tô recuperando, tá? Eu dei um monte de pancada aqui com um monte de química e aí fazendo isso eu vou desfazer o dano. E isso não entendi. é real, né? Porque a gente não tem como regenerar aquilo que é morto, né? Diferente da pele. Se a gente cortar a pele é viva. Então ela vai cicatrizar. É diferente do fio. Se eu machucar ele não tem como cicatrizar, porque ele é morto. Então, Entendi. isso não desmerece, né? Isso não quer dizer que não vale a pena a gente cuidar dos nossos fios, de hidratar, de fazer todo aquele ritual que a gente cuida dele.
A gente só tem que lembrar que esses rituais, eles não são definitivos, eles não são permanentes. Por isso que eles têm que ser repetidos, porque eles saem na lavagem, né? Esses produtos, eles tentam imitar um cimentinho que a gente já tem naturalmente entre as cutículas, que mantém a cutícula, que é a parte mais externa do fio, né? Ela fica bem coesa, bem lisa, né? Bem unida. E isso é o que dá o aspecto de cabelo saudável, quando ele não é danificado. Quando a gente danifica o cabelo, é a cutícula, que é a parte mais externa, que leva a pancada. E aí ela fica levantada, ela fica exposta, né? Dependendo do dano, até expõe a camada seguinte, que é o córtex. Quando a gente usa um produto de hidratação, a gente consegue fazer um filme, né, ao redor do fio, que esse filme imita, né, como se eu juntasse as cutículas novamente, colocasse o cimentinho lá no lugar de novo, entre elas, e dá um aspecto saudável ao fio, mas esse aspecto é temporário. Quem aqui já não foi para o salão fazer uma hidratação maravilhosa, saiu com o cabelo lá todo maravilhoso, 2, 3 dias depois o cabelo muda tudo, do né? mesmo jeito, né? Porque é isso, entendeu? A gente sabe que esse cuidado ele tem que ser repetido, porque o dano ele é irreversível. Então a gente tem que realmente ficar sempre cuidando para que a gente note que esse efeito está o mais permanente, vamos dizer assim, possível. E aí, falando então em cuidado, como você está dizendo, como então, a partir disso que você explicou, cuidar do cabelo da melhor forma? Eu sei que existem vários tipos, né, que mudam. Mas eu acho que tem umas regrinhas que valem para todo mundo. Vale para todo mundo. E aí eu queria que você também frisasse em relação a quem não tem cabelo. Tipo, qual o cuidado que essa pessoa tem que ter com o couro cabeludo? Exato. O cabelo, para não dizer... Tá, a gente tava falando em funções aqui do cabelo. O cabelo tem uma função importante. Proteger, né? Proteger o couro cabeludo do sol, né? Então, quem tem alopecia androgenética, que é a calvície, né? O nome popular da calvície, tanto feminina quanto masculina. A gente sabe, por exemplo, mulheres que não ficam completamente calvas, né? A mulher, quando tem alopecia androgenética feminina, ela fica rarefeita no topo da cabeça, mas é muito difícil ela ficar completamente calva por alopecia androgenética. Mas um dos primeiros sinais é quando a gente faz uma tricoscopia e vê que o couro cabeludo tá bronzeado. Porque o cabelo ele não está conseguindo mais proteger o couro cabeludo. No homem, que ele é completamente careca, né, que realmente já está completamente calvo, ele tem que proteger a pele do couro cabeludo do sol, como ele protege o rosto, com protetor, tá? Com protetor, se ele não tiver mais cabelo nenhum, pode ser protetor em creme mesmo. Com cabelo não é que não possa, é porque fica realmente incômodo você passar o protetor em creme com o cabelo ainda existindo fios, né? Mas se ele não tem fios praticamente, o protetor em creme mesmo, e é bem importante porque a incidência do raio é mesmo aqui em cima, tá? Então, talvez é muito comum câncer de pele de couro cabeludo, muito em quem é calvo. Uma pessoa que é calva, ela vai ter mais chance de ter câncer de pele no couro cabeludo do que no rosto, porque não é incidência direta. Então, tem que realmente cuidar para proteger do sol, não só com protetor solar, mas se for possível, se não quiser usar produto, com boné, chapéus que tenham tecido com proteção solar, né, no tecido. E também serve já, né? Bastante. E às vezes não é nem no dia a dia, tipo assim, eu vou caminhar no parque, eu vou fazer exercício ao ar livre, eu tô na praia, eu tô a turismo, que às vezes a gente anda muito sol quando tá em turismo, né, a gente anda bastante na rua. Então, lembrar de proteger a cabeça. Isso para os calvos, mas isso para as meninas que também tem algum diagnóstico que tem menos cobertura, né? Que tem menos densidade. E aí, os cuidados gerais para os cabelos? Então, eu acho que parte daquela velha balela que médico tanto repete de tentar ter uma vida saudável. Mas isso funciona para os cabelos também. Talvez muita gente não soubesse, né? A gente tem que começar por ela, sabe por quê? Porque a gente tem uma máxima que adora tomar vitamina para cabelo, quando na verdade a gente tem que ter essas vitaminas da nossa alimentação, né? A gente tem que ter essas vitaminas da nossa alimentação. Seria o ideal que com uma alimentação saudável, né, rica com proteínas boas, em vitaminas boas para o cabelo. Obrigada, Carol. Com proteínas boas para o cabelo, esse tipo de alimentação ajuda, né, a gente ter um cabelo saudável. Outras medidas são cuidar do seu couro cabeludo, né? O couro cabeludo é onde está a fábrica de todo o nosso cabelo. A gente precisa de um couro cabeludo saudável para ter um cabelo bonito. E isso, o que é cuidar do couro cabeludo? É mantê-lo principalmente limpo. Isso é muito importante, manter o couro cabeludo limpo. E
o seu limpo vai ser bem individual, né? O ritmo, o produto, isso é bem individual. Isso aí realmente não tem receita de bolo. E em Depende relação do aos tipo de fios, cabelo, fios, exato, tipo tudo. de pele mesmo, do couro cabeludo, porque é Sim, pele, então cada um vai ter uma peculiaridade, uma né? peculiaridade. E passando mais para frente para o fio em si, eu acho que a gente tem que fazer controle de danos, sabe? Assim, cabelo bonito é cabelo saudável. Então, a gente às vezes nessa fase camaleoa, principalmente que a mulher tem de estar aí se transformando e querendo visuais diferentes. A brasileira é campeã em procedimentos químicos nos fios, mas a gente sabe que não tem almoço grátis, né? Então a gente sabe que tem um Prejudica. dano, prejudica muito. E às vezes a gente, na busca dessa mudança de visual, a gente acaba prejudicando a saúde do fio mesmo e não tem hidratação que dê conta, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente conseguir diminuir esses danos químicos, porque sabe que eu estava conversando com uma paciente hoje, Renatinha? O nosso cabelo, ela estava me dizendo uma dúvida muito pertinente, que ela disse: meu cabelo é comprido, eu nunca fiz química. E meu cabelo ainda assim é ressecado. Ainda Entendi. é, sabe? Ainda é. Gente, a gente tem que Imagine se lembrar. tivesse feito, né? Pois é, a gente tem que lembrar que nosso cabelo, morto que é, e vamos pensar num cabelo bem comprido como o meu, deve ter uns 7 anos de vida. 7, 8 anos. Então, tá aqui há 7, 8 anos. Quando você Levando. fala isso, é a vida do fio, é o ciclo de vida, de É o renovação? ciclo, porque o anágeno na mulher é muito longo, né? 6, 7 anos. Então, ele vai produzir aquele fio ali por 6, 7 anos. Então, assim, tem muito tempo que ele tá ali levando pancada, entendeu? Mesmo sem química nenhuma. E quando eu falo pancada, a gente chama isso em medicina de intemperismo capilar. É vento, poluição, água, enfim, secar, atrito, pentear, isso tudo por si só já prejudica o cabelo. E aí a gente vem com dano térmico, e aí a gente vem com dano químico, enfim. E aí a gente mesmo assim, Junta, né? a gente quer alisar, descolorir, pintar, passar secador e ter o cabelo bonito. Bonito. Né? Isso que a gente quer. Então, realmente fica difícil. E aí, até nesse contexto, você falou do couro cabeludo limpo. Essa frequência da lavagem, muita gente perguntou isso. Varia de acordo com o cabelo, com o tipo de pele, ou existe uma frequência de lavagem não, ideal para assim, todo geral? mundo? Não, né? Não. Vai depender muito do couro cabeludo. A gente tem umas certas pistas, vamos dizer, a gente sabe que os pacientes de fototipo alto, que a gente chama negras, fototipo alto, 4, 5, 6, cabelos cacheados e crespos. A gente sabe que o paciente ele tende a ter um couro cabeludo mais seco, mas isso não é uma regra, tá? Então, acontece do paciente mesmo com cabelo seco ou com cabelo crespo, a gente precisar de uma lavagem mais frequente porque o couro cabeludo tá pedindo, né? Então, a gente sabe que tem umas pistas, mas realmente tem que examinar. Eu sempre digo que cada pessoa, ela vai ter uma pista em casa, porque todo mundo se conhece, todo mundo, é você mesmo quem lava a sua cabeça todos os dias. Então, assim, você se conhece. Então, você sabe quanto tempo teu couro cabeludo leva para ficar oleoso de novo e você ter que lavar. Tá? Então a oleosidade é um sinal que está um termômetro. lavar, e às vezes uma oleosidade que precisa. Agora, tem gente com oleosidade mínima já inflama o couro cabeludo, entendeu? Então, essa pessoa ela tem que lavar com mais frequência, né? A dermatite seborreica. Tem gente que, lava dia sim, dia não e tá ok. Mas a gente tem que lembrar que isso é uma pista. Todo mundo em casa já tem uma pista do quanto que tem que ser essa frequência. Além da frequência, a gente tem que lembrar do tipo de shampoo, né? Que às vezes vai entrar nessa balança aí. Um shampoo com poder de limpeza mais pesado, às vezes um poder de limpeza mais suave. Então, a gente pode fazer um balanço. Mas se você precisa de ajuda para entender, definir isso, o dermatologista pode te ajudar. Por quê? Às vezes, Renatinha, é muito comum a gente pensar que tá tudo bem. Sabe? De lavar a cabeça todo dia, ou de lavar a cada 2 dias e achar que tá tudo bem. Não, eu lavo a cada 2 dias. Achar que se conhece, né? Achar que se conhece. Eu lavo a cada 2 dias e tá tudo bem, eu não sinto que tá oleoso. Hoje mesmo eu atendi uma paciente assim, eu lavo a cada 2 dias, eu não sinto que ele é oleoso, não. E quando eu fui examinar o couro cabeludo, tava lá descamando, entendeu? Eu mostrei as fotos. Então, assim, eu disse, você tá lavando a cada 2 dias, mas é pouco. A gente tem que aumentar pelo menos para dia sim, dia não, porque tá descamando. Então, assim, se tem alguma dúvida, se a frequência que você escolheu é a adequada,
aí é bom pedir ajuda, realmente ser examinada na Profissional, tricoscopia para poder ver se é isso mesmo, tá? Tanto é que às vezes em consulta você vê o paciente pergunta, eu preciso de algum shampoo especial, eu preciso, como é que tá a minha lavagem? Eu digo, vamos ver, né? E aí quando eu vejo que o couro cabeludo tá super limpo, eu fiz, não sei o que você tá fazendo, mas pode continuar fazendo. Não tá tem. dando certo. Tá dando certo, porque o couro cabeludo tá super limpo. Então é o que importa, tá? A gente só interfere quando realmente vê que alguma coisa tá errada. Então aproveitando isso, então basicamente de uma forma bem genérica, é um cabelo mais oleoso, uma pele mais oleosa, a tendência é que precise lavar com a frequência maior, e um cabelo mais ressecado, e a tendência é que os cacheados mais crespos às vezes precisem espaçar um pouquinho mais, até para gerar um pouquinho de oleosidade, né? Vamos dizer assim, para balancear. Mas aí eu vou além, tá, Renatinha? Assim, a gente tende a achar que a frequência da nossa lavagem vai ser ditada pela haste, tá? Mas ela vai ser ditada pelo couro cabeludo. Como que vocês que avaliam. Exato. E assim, às vezes o paciente ele sabe, é como eu te disse, tá? Então, às vezes, quando você nota que o couro... Eu digo isso porque tem gente que fica mega loira, tá lá com a haste super ressecada, aí quer lavar menos por causa disso, entendeu? Mas o couro cabeludo tá lá produzindo oleosidade. Então, quem dita o ritmo e a frequência da lavagem é o couro cabeludo. E aí, às vezes, a gente tem que dar essa balanceada. Eu vou até aproveitar aqui, que eu sei que com certeza... Uma pergunta, e falaram da raiz oleosa e o comprimento seco. Então, isso, foram duas coisas, exato. É muito comum, essa é a realidade de todo mundo, tá? Que tem cabelo comprido, não importa, raiz oleosa e cabelo ponta seca, é quase todo mundo. E principalmente quem tem que usar, às vezes, shampoo de limpeza mais forte, ou lavar todo dia, porque tem dermatite seborreica, os shampoos ressecam muito de dermatite seborreica, a gente orienta o pré-poo, que é tentar blindar as pontinhas com condicionador. Se for cacheado ou crespo, pode até óleo, tá? Você blinda as pontas com condicionador, ou se for crespo, ou se for cacheado, pode ser óleo também, antes do shampoo. Porque aí, quando o shampoo, se ele escorrer nas pontas, as pontas vão estar blindadas, tá? Então, isso evita, isso é os truquinhos que a gente faz para conseguir manter um ritmo de lavagem maior do couro cabeludo. E outra coisa importante é que tem a gente, que eu estava falando de poder de limpeza, né, de shampoo, shampoos com poder de limpeza mais forte, shampoos com poder de limpeza mais suave, que são os low poo, no poo e co-wash, né, que a gente conhece, que são shampoos sem sulfato, o low poo, tem outros detergentes, né, mais suaves, e todos esses outros esquemas de limpeza mais suave. Então, gente, é só para entender que não tem certo nem errado, não tem bom e não tem ruim. Tem certo e errado para você, tem bom e tem ruim para você. O que a gente pode dizer é, se você escolhe usar um shampoo de limpeza mais suave, você tem que primeiro sentir, né? Tá tudo bem, não tá coçando, não tá muito oleoso, não tô sentindo nada. Mas de preferência, principalmente se você tiver tendência a um couro cabeludo oleoso, vai checar se o uso desses shampoos de limpeza mais suave está servindo para você. Eu tenho casos de pacientes que vêm lá com couro cabeludo super limpo, mesmo usando um low poo, mesmo usando um co-wash, tá? Então, a gente consegue ver super bem que o couro cabeludo deu certo. Mas tem outras pessoas que eu digo, não tá rolando, tá sendo pouco pro teu couro cabeludo. Pode estar sendo super bom pro teu fio, que não tá ressecando, mas teu couro cabeludo tá sofrendo. Então, a gente precisa arrumar um meio termo, aí às vezes coloca um sulfato uma vez na semana, sabe? Tenta dar uma equilibrada. Então, não tem errado, não tem certo, tem que ser o que é bom para você mesmo, né? Tem que checar isso para ver se para cabelo, para sua pele. Para sua pele se tá dando certo. É bem por aí. Inclusive, puxando esse gancho, eu recebi muitas perguntas em relação ao exercício, dentre pessoas que fazem esporte, atletas, triatletas, enfim. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que pratica exercício todo dia, aí a gente já ouviu falar que, assim, o suor, dormir de cabelo, vamos dizer, sujo, com suor no couro cabeludo, o quanto isso faz mal ou o quanto é melhor lavar o cabelo. E em lavando o cabelo, tipo, sendo à noite, o ideal é secar o cabelo antes de dormir, ou lavar o cabelo à noite não é legal. E, enfim, algumas orientações para essa questão de exercício, incluindo não só o suor, mas, por exemplo, exercício na piscina, no mar. Enfim, como lidar com essas variáveis aí?
Então, o suor em si, ele não é tóxico ao fio, porque eu já vi umas coisas desse tipo por aí. Porque Eu o ouvi suor, falar isso também. Por isso que né? eu queria Não, coitado. desmistificar isso. Coitado do suor, né, minha gente? Então, assim, na verdade, o problema é suor em excesso, geralmente também a gente fica com o cabelo mais oleoso, o cabelo fica sujo, na verdade, Sim, tá? O couro sim, cabeludo fica sujo, tá? sim. Então, não é o suor em si. A necessidade de lavagem é porque ficou sujo. E Tá. segundo, é porque a umidade, né? Aí isso aí não é legal. Se você suou muito à noite, o cabelo tá úmido, você vai lá dormir com o cabelo úmido, isso aí também não é muito legal. E a outra questão é que você falou assim, mas vai lavar à noite? Lava e seca, tá? Uhum. É melhor, eu fico brincando, né? É melhor dormir, usar o secador, mas dormir com o couro cabeludo limpinho, né? Do que Sim, sim. ficar adiando uma lavagem que está sendo necessária naquele momento. Se não é necessário para você, ok. Se teu couro cabeludo não é tão oleoso, ok. Mas se é uma lavagem necessária, que lave à noite e que seque, Seca, e né? aí não vai ter problema. Quanto à Certo. questão de mar e realmente, quem Piscina. faz exercício físico, às vezes tem que lavar a cabeça mais vezes. Eles sabem É. disso. Quem faz exercício sabe que tem que Que lavar. ter E aí, cuidados diferentes, né? exato. E às vezes vai ter que alternar, sabe? Um dia que faz um exercício mais extenuante, usa um shampoo mais limpante. E naquele dia que nem É. suou direito, usa um shampoo mais suave, mas lava, sabe? Geralmente eles sabem que tem que lavar com mais frequência. E a questão de esporte em água, né, natação em mar, realmente aí o cabelo dá uma sofrida, né? As toucas, eu nunca fiz esse tipo de esporte, Voltei. tá? Então me conte, mas reza a lenda que as toucas não evitam muito a touca de natação não evita muito que Evita molhe, não. né? E aí onde entra, o que eu posso fazer é tentar blindar com esses cremes mesmo de proteção para água do mar e água da piscina. É como se fosse formar um silicone. Sabe um creme de assadura de bebê? Faça uma barreira para tentar evitar que haja o contato. Então, é mais ou É menos uma por opção, aqui. né? A gente besuntar aí os fios desses tipos de creme e colocar a touca, porque se a água entrar, pelo menos eles estão besuntados lá do creme e vai evitar um pouco do dano. Se for Certo. loira, se for loira descolorida, pode ser que a piscina deixe um pouquinho verde. Que mude, né, o visual. Verde. Tem que ter esse Ai. cuidado mesmo. Perguntaram também em relação a horários. Tem um horário ideal do dia em relação à lavagem de forma geral, assim, ou não necessariamente? Menina, tem tanta gente que pergunta isso, assim, às vezes em consulta, principalmente as cacheadas, falam, ai, doutora, me disseram que eu tenho que lavar a cabeça de manhã para dar tempo de secar. Realmente, o cabelo cacheado e crespo, ele demora mais a secar, né? Porque o vento circula com mais dificuldade, né? Então, ele vai demorar um pouquinho mais a secar. O ideal, realmente, é que se lave de dia se você não quiser usar secador. Porque senão, realmente, vai demorar para o couro cabeludo secar. Se você lavar à noite, enfim, vai demorar um pouquinho mais. Se não, usar secador não é uma opção. Para as cacheadas e crespas, é melhor lavar de dia. Mas isso é com tanto que a gente não durma de cabelo molhado, Não tanto tem faz. problema, né? Tanto faz, tanto faz. Falar A nisso, live... o cabelo molhado, tanto para dormir, além das questões otorrinolaringológicas, onde as pessoas acabam, quem tem rinite vai ter rinite, quem acorda com dor de garganta. Mas enfim, o cabelo em si, molhado, preso ou molhado para dormir, tem também algum problema? E aí o contraponto do dano térmico também, assim, do calor. mas dormir, exato. Porque assim, na verdade, sim, eu entendo a dúvida, porque eles falam, mas aí eu vou secar meu cabelo todo dia, eu seco meu cabelo todo dia, porque a hora que eu vou lavar meu cabelo é à noite, a hora que eu tenho, eu raramente lavo meu cabelo de dia. Mas assim, lógico que a gente tem que contrapor realmente o dano térmico. Mas a questão é, dormir de cabelo molhado ou cabelo sujo, eu acho que o prejuízo é um pouco menor, tá? É maior, que diga, né? Dormir de cabelo molhado ou cabelo sujo. A umidade ali pode piorar muito a dermatite seborreica, pode favorecer a proliferação, né, de fungos. Engraçado que a gente vê uma micose na infância que não é tão comum, mas que dá muito na haste de crianças de cabelo muito cacheado, que a mãe tá ali molhando o tempo inteiro o cacho e deixando úmido, a gente vê proliferação de fungo na haste das crianças. Então, assim, é bom deixar realmente a questão de não dormir nem prender o cabelo molhado por causa de retenção de umidade mesmo, que favorece proliferação de micro-organismos que a gente não quer. E a questão do dano térmico, se eu contrabalancear, é assim, a gente tentar fazer o mínimo possível. Então, usar protetor térmico,
Usar o secador, a gente tem que lembrar, Renatinha, que a gente trouxe os secadores profissionais para dentro de casa, né? Então, é complicado. Então, a gente tentar não usar na temperatura mais alta, usar na temperatura mediana, né? Dar uma boa secada no cabelo inteiro, com aquela temperatura mediana de longe, não chegar muito perto. Secar significa tirar a umidade, né? Tirar a umidade, né? Mas de todo o cabelo. E aí, se você quiser modelar com escova, só modelar quando ele estiver todo seco mesmo, tá? Então, mas o protetor térmico, usar na temperatura mediana e de longe, já ajuda bastante a ele. Tem até estudo mostrando que seu cabelo, se você secar com secador desse jeito, com protetor térmico, temperatura não traz mais prejuízo. baixa, ele traz menos prejuízo se você deixar ele secar naturalmente. Entendi. Porque lembra que eu te disse que só de existir, só de secar, de passar toalha, de vento, de poluição, ele já estraga, né? Então, assim, entendi. Se o secador ele é usado de forma correta, né? A gente fica mais tranquilo. Não tem um problema de usar tanto, não. O difusor também é tranquilo, no caso, para cabelo cacheado? É tranquilo, mas ele chega perto, né? Então tem que estar bem frio, tá? Porque ele chega muito perto do fio. Bem frio? Ele tá aqui a temperatura, não tem que estar muito quente, tá? Na temperatura máxima. Então, assim, o difusor, o que eu até recomendo, dá uma secada sem ele, né, geral, e depois usa ele para modelar, porque o cabelo vai estar mais seco. O grande problema da temperatura alta no fio, muito perto do fio molhado, é que essa temperatura alta vai ferver essa água do fio. E aí vai ferver a água, inclusive, que está dentro do fio. E aí pode fazer o que a gente chama de bolha dentro do fio, que quebra mesmo. Cria uma bolha porque ferveu a água dentro do fio. Entendi. E aí é onde tem gente que vai, passei a chapinha e quebrou, porque estava molhado o cabelo, tá? Então, esses dispositivos de contato muito perto, chapinha, escova modeladora, babyliss, até o difusor que chega muito perto, o cabelo tem que ter cuidado. Tem que estar seco. Seco, né? Isso. Tá. E me perguntaram também algum cuidado especial para quando o cabelo vai ficando branco, grisalho ou branco? Então, o cabelo que tá branco, grisalho, ele perdeu a melanina, né? Foi isso que aconteceu. Ele não tá sendo mais pigmentado. Que é o que dá a cor, né? Que dá a cor, exato. E ele não tá sendo mais pigmentado. E se a gente pensar que a pele da gente, que tem melanina também, a melanina serve de como se fosse um protetor solar, né? Natural. Verdade. Então, o cabelo que não tem melanina, que tá branco, ele vai sofrer mais ação do sol, tá? Então, ele amarela, ele fica opaco, ele fica sem brilho. Porque a gente sabe já que a radiação ultravioleta, ela tem uma ação na haste, né? E se essa haste não tem essa proteção natural, ela vai sofrer um pouquinho mais. Então, as pessoas que assumiram os grisalhos, a gente tá muito nessa época das pessoas, né, quererem se assumir do jeito que elas são, isso eu acho maravilhoso. E aí, eu tenho muitas pacientes que assumiram os brancos e assumiram os grisalhos. A gente só toma cuidado de usar produtos, e a gente tem alguns produtos no mercado hoje, que tem ativos que protegem um pouco mais da radiação ultravioleta, né? Então, isso é importante. Shampoos, condicionadores, leave-ins, principalmente o leave-in, porque fica um pouquinho na haste, então vai proteger um pouco mais do sol. E fora isso, Renatinha, a haste branca, ela sofre mais influência de cor. Ela amarela, né? Do branco ela vai pro amarelo muito fácil, por causa do sol também. E aí, como a gente usa geralmente isso, um recurso de cor, com os shampoos roxos, porque eles vão, o roxo no círculo de cores é a cor que neutraliza o amarelo e o laranja. Então, você usa o shampoo roxo para poder neutralizar esse laranja aí que dá no cabelo branco, que é muito comum. Chama shampoo desamarelizador, que o pessoal chama, shampoo matizador, que são os shampoos roxos. Entendi. E então, aí a pintura, inclusive, pintura, tipo, então você tinge a parte do cabelo que não tem melanina ou que perdeu um pouco ela, né? Isso. Você vai fazer a tintura, no caso, se você quiser realmente não ter mais cabelos brancos, né? E aí a tintura tem vários tipos. Vai depender da quantidade de fio branco que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu tiver muito, muito, muito fio branco e eu usar um tonalizante, ele não vai dar conta, tá? Então, vai depender da quantidade de fio branco que eu tenho e aí a gente vai decidir o tipo de tintura que vai ser aplicado. Mas me perguntam muito, né? Tem como tratar cabelo branco, retardar cabelo branco? Não, estamos em 2020.
Exato. Estamos em 2020 e tratamento de cabelo branco é pintar o cabelo, tá? Então, não Mas tem que pintar fazer. estraga muito o cabelo, Iana, Das também? químicas É a é uma das mais... que menos, é mais tranquila, tá? A Tá, descoloração é que é pesada. Principalmente se entendi. for no cabelo mais escuro, né? A Então, descoloração é mais pesada. descolorir é basicamente você... O que é o processo de Você descolorir o tira, cabelo? você usa peróxido, né? Você faz um processo de oxidação da melanina com peróxido em altas concentrações. E aí você vai tirar todo o pigmento do fio, né? Entendi. Então você tira todo e deixa ele branco. Você tira toda a tinta Você dele à força. enfraquece ele, né? Enfraquece muito. Que na tintura a gente faz esse processo, na tintura permanente, a gente também tira o pigmento para pôr outro, mas é com peróxido numa concentração menor, tá? Então, se a gente comparar os dois, geralmente a tintura é um pouco mais, a descoloração é mais agressiva. Então, perguntando aqui do Greyverse, até a Carolina, que é dermato, tanto o Greyverse quanto o outro produto da Phyto que se propõe a tratar cabelo branco, eles são produtos que imitam um precursor do hormônio que produz melanina, né, que estimula o melanócito a produzir melanina, e todos os trabalhos foram in vitro, e a Phyto tem um em vivo com 6 pacientes. Então, assim, gente, proibido não é. É um cosmético, o paciente quer usar, eu digo que pode usar, mas não é Mas um não... milagre, não é uma coisa que a gente diga, ai meu Deus, é um tratamento de cabelo branco. Não é. A genética ainda é o maior determinante, né, nisso tudo, da Nesse gente fator. ter cabelo branco mais cedo ou mais tarde. Até de perder também, né? Os cabelos mais precocemente ou não, principalmente os homens, né? Se for calvície, sim. Se for. Se for alopecia androgenética, sim. A genética, o nome já está no nome do problema, né? Androgenética. Entendi. Que pode também acometer mulheres, não é? Pode. Infelizmente. A gente não Certo. escapou. A gente não escapou. Mas é mais frequente em homem. E aí eu queria também puxar esse gancho. Teoricamente, não, pode explicar aí. Teoricamente. Não, porque tá cada vez mais comum. E na mulher é muito discreto, muitas vezes, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo tá passando batido do diagnóstico, a pessoa não nota, mas eu acho que cada vez mais está mais frequente. Entendi. Cada vez mais está mais frequente. Mas assim, a alopecia androgenética de longe é tão comum na população, move milhões aí da indústria e tudo, porque é muito comum na população, né? Tanto masculina quanto feminina. Mas realmente, a gente fala que até aos 50 anos, 50% da população vai ter androgenética. Entendi. Seja homem, seja mulher. Então, assim, é muito comum mesmo. Certo. Então, de uma forma assim geral, quais as causas de queda de cabelo, dentre as mais comuns que você pega, além da genética, por exemplo? Bom, o pessoal que me segue deve ter alguém aqui, já deve ter umas meninas aqui que estão comigo. Elas sempre sabem que eu repito, né? Repita pra gente. Queda de cabelo não é doença. Queda de cabelo não é um diagnóstico, né? Queda de cabelo é um sintoma. Isso é um mantra que a gente repete para a gente não entender que eu tenho queda de cabelo. Como sendo uma doença. A Renatinha tem queda de cabelo. E aqui, deixa eu pegar, a Patrícia, a Paty aqui tem queda de cabelo. Nós 3 temos queda de cabelo. Eu tenho eflúvio, a Paty tem areata e você tem outra coisa, tá? Você pode ter tem uma alopecia androgenética que está agudizada agora com queda. Então, assim, tem que entender que queda de cabelo é apenas um sinal. E às vezes minha amiga tá usando não sei o quê, a minha outra vizinha tá usando não sei o quê. Você quer usar, né? E aí a gente fica aqui, ó. Até minha amiga Tice postou um dia desse, né? O caminho que a gente faz para procurar o dermatologista quando tá com problema de cabelo, né? Vai na vizinha, vai no Google, vai na farmácia, vai com a atendente da farmácia, vai em todo canto. E Ramon, você tá dizendo que tá travando, mas tá bem normal aqui, tá? Talvez seja a rede dele, né? Mas por sinal, você falou, explica pra gente o que é eflúvio e a diferença da areata Exato. E aí, nesse contexto de que queda é um sintoma, a gente precisa ter um diagnóstico, né? E se a gente for pensar realmente, aí sim, o diagnóstico mais provável, né, diante de queda, é o eflúvio telógeno agudo. É muito comum, né? Se um paciente chega dizendo, eu estou com queda, né, tem uma grande chance de ter realmente um eflúvio telógeno agudo. E aí a gente fala dessas causas tão famosas. Quando a gente fala que a gente diz que anemia da queda de cabelo, que tireoide problema tireoide da queda de cabelo, que infecções febris, né? A gente tá vendo aí o Covid ou uma dengue,
da queda de cabelo, problemas hormonais, eu não digo nem problemas, variações de hormônio. Por exemplo, eu não tomava pílula, passei a tomar. Ou então, eu tomava e parei de tomar. Ou então, eu estava grávida, agora não estou mais porque o bebê nasceu. Então, essas variações hormonais também causam eflúvio. Então, a gente tem uma lista imensa. Dietas, perda de peso muito rápida, deficiências nutricionais, principalmente anemia. Então, a gente tem uma lista aí, cirurgias. Deixa eu ver o que mais. Né? Essas perguntas Rapidinho, são até bem... eflúvio é a queda do cabelo, é isso? É o nome? Não, é um nome de um dos tipos de queda de cabelo, né? É das doenças de cabelo que cursa com queda. E o eflúvio agudo é o tipo de queda mais comum. Realmente, de longe, é o mais comum do consultório. É o que tem essa lista de... Essas variações. De causas bem grandes e bem famosas, mas o que a gente não concorda vamos lá que eu faço um post assim, dizendo, causas de queda de cabelo comuns, e boto lá as causas de eflúvio, sabe? Então, tem que dizer, causas de eflúvio mais comuns, porque queda areata pode dar queda, muitos outros diagnósticos podem dar queda, sabe? Então, e é muito importante, assim, essa diferenciação, porque, por exemplo, calvície, alopecia androgenética, o pessoal acha que é queda. Eu tenho queda. Tenho uma entrada, tenho queda. Tô ficando calvo, tenho queda. Calvície não é queda. Calvície é afinamento. O cabelo afina até que some, tá? Então, ele até cai um pouco mais, mas não é a queda o culpado de eu ficar, né, calvo. É a minha genética que determinou, eu herdei isso, uma tendência ao meu cabelo afinar até sumir, sabe? Uhum. Então, a gente vai entendendo esse processo aos poucos, mas o eflúvio é uma das causas mais comuns de queda. Ele é um mecanismo de defesa do organismo, que é maravilhoso, que é lindo de se ver. É lindo de se ver. Nosso organismo é muito perfeito. Ele funciona perfeitamente. E a gente sabe que o eflúvio, ele acontece quando a gente passa por esses motivos todos que eu listei e o organismo pensa que é hora de resolver aquele problema, né? A anemia, aquele problema é hora de resolver e ele induz o repouso. E o eflúvio nada mais é que tem muitos folículos em repouso. Esse repouso dura 3 a 5 meses e vai passar. Então, assim, é um tipo de queda que assusta, faz você bater lá na portinha do consultório, meio desesperado, mas que ele começa e para sozinho. Geralmente é um diagnóstico bem benigno, bem do bem mesmo. Entendi. A androgenética você falou e a areata? E a areata é uma queda autoimune, né? É autoimune, geneticamente determinada também, mas que ter a genética não significa que eu vou desenvolver durante a vida. A gente sabe que tem fatores externos que contribuem, que a gente não entende, né, muito bem. Mas o fato é que ela é uma doença autoimune e que não é causada pelo estresse, como muita gente fica dizendo, é uma doença autoimune, imune mediada. E que, claro, o emocional pode influenciar em alguns gatilhos de crise, mas influenciar uma coisa, causar é outra, né? Então, a gente tirar um pouquinho desse peso do paciente, que às vezes ele acha que tem areata porque ele é estressado, né? E isso é uma falácia bem, bem cruel, sabe? Assim, com o paciente. E a gente escuta, ele não tirou isso só do Google, sabe? Médico fala pra ele isso às vezes, isso é bem triste. Tem que saber separar, né? Exato, é uma doença autoimune onde o próprio organismo inflama a raiz do cabelo e faz o cabelo cair, né? E aí tem vários tipos de areata, assunto aí para 3 lives, mas é um tipo de queda que é autoimune, é imune mediado, tá? Então, o mais comum é o eflúvio, né? Como você falou. E por isso que a maioria das pessoas consideram as mesmas causas como sendo para todas, mas precisa de uma avaliação, né? Para entender. Precisa de uma avaliação, até porque se a gente descobre a causa, depende da causa. Se a causa é uma coisa que já passou, uma febre que já foi, né? Certo. Mas imagina se a causa é porque meu rim está doente, se a causa é porque eu tô com problema de tireoide. Então, assim, primeiro, a gente descobre um problema de saúde por causa do cabelo. Isso é já, por si só, muito importante. Segundo, se o foco é o cabelo só vai parar de cair se a gente corrigir o problema. Então, sim, verdade. Procurar aí ajuda médica sempre que a gente acha que alguma coisa está errada, né? Até perguntaram se prender muito cabelo aumenta a queda? Tração, depende muito de como é se prender, né? Prender muito apertado, né? Então só tem... Talvez sim, você vê, exato, você vê as bailarinas que
puxam, elas acabam ficando um pouquinho de tração aqui na frente, né? Então, depende do quão apertado. A gente só orienta que seja um rabo frouxinho, mas prender por prender não tem problema, tem não. uns penteados afro também que apertam bastante, chega dói, né? Tanto é que, justamente, tanto é que a população afrodescendente, né, a população negra, é a população mais atingida por alopecia de tração, justamente pelos penteados culturais mesmo, que fazem parte da identidade deles, mas a gente tenta achar um meio termo aí, porque também ficar sem cabelo não prejudicar, não querem, né? Exato, Com certeza. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que você escuta em toda live, mas cortar o cabelo faz com que ele cresça mais? Isso é mito ou é verdade? Total mito. E a gente começou a live já dizendo isso, né? Cabelo é matéria morta. Então, passar uma tesourinha aqui embaixo não vai passar nenhuma mensagem lá para cima, tá? Porque isso aqui é só queratina, é só proteína. Então, passar uma tesoura aqui não vai mandar uma mensagem para cá e dizer que produza mais cabelo. Sabe de onde vem essa história, eu acho? É comparando a gente com as plantas. Porque acha que podar a planta cresce mais. Mas sem que galho é vivo, né? Faz até algum sentido, porque galho é vivo, galho faz parte da planta, né? Mas então, o cabelinho aqui, mito. Agora, cortar as pontinhas dá um aspecto mais saudável, né? Então, assim, a gente sabe que cortar as pontinhas que estão mais sofridas dá um aspecto mais saudável no fio, mas fazer crescer mais, não. Não, né? Essa mágica, se fosse assim, a gente raspava tudo e pra crescia, crescer, né? Pra ficar cabeluda. Já tava descoberta a cura aí da calvície, das areatas, tá tudo descoberto, só era raspar a cabeça. E aí, o cabelo se acostuma com o shampoo? Tem essa máxima, né? Eu não digo acostumar, não, tá? Eu acho que a gente tem que interpretar isso de algumas formas diferentes. Eu acho que o cabelo da gente muda de necessidade, às vezes. E às vezes é uma mudança rápida. Tem as fases dele, né? Exato. Também. Às vezes é isso, tipo assim, meu cabelo tá muito mais sujo hoje, então hoje ele precisa de um shampoo ferrado, um shampoo mais forte. Então, se eu usar um shampoo suavezinho hoje, ele vai dizer, nossa, esse shampoo não deu certo no meu cabelo, mas é porque hoje ele tava precisando de algo mais de outro tipo de abordagem. Às vezes o contrário, hoje ele não tá tão sujo, e aí eu uso um shampoo bem forte, aí saio com ele meio ressecado, sabe? Então, a gente tem que ter essa percepção, né, de que eu acho que ele muda a necessidade, então não é que se acostuma, e também, se ele tá com efeito que a gente tem estudado, a indústria tem estudado bastante esse efeito hoje em dia, que é o efeito build-up, que é quando a gente, justamente por essa onda de usar shampoos com poder de limpeza mais fraco, né? E aí, às vezes, a gente usa tanto creme, tanta coisa na haste, e aí usa um shampoo de limpeza mais fraco que não retira, sabe? Aí vai acumulando resíduo ali na haste, tá? Mas a gente sabe que não é um acúmulo suficiente para selar o fio e não deixar entrar mais nada, né? Isso não existe. Mas a gente tem que ter cuidado com esses dois aspectos. Mas não acho assim, acostumar, uma coisa que é morta não vai acostumar com nada. Não tem muito sentido, não. Oi, alguma Ana. dica, olha só, alguma dica para quem tem dermatite seborreica? Procurar o médico para poder tratar. Melhor tinta para quem melhor tinta que podemos usar se temos queda. Nair, se você tem queda de cabelo, a grande chance é que você não tenha nenhuma contraindicação a pintar o cabelo, tá? A não ser que você tenha alergia à tintura ou que a sua queda seja por uma doença do couro que está inflamado. Aí, se ele está inflamado, quando você colocar a tinta, ela pode arder, tá certo? Mas quem tem queda é um grande mito, achar que não pode pintar o cabelo. A gente tem que lembrar que a tintura é externa, é só no fio, gente. O problema da queda tá lá dentro, tá no folículo. Então, teoricamente, não tem problema, na grande maioria dos casos, pintar o cabelo se eu tô com queda. Areata tem tratamento? Tem. Tem tratamento. Procura dermato, né? Ô, Ariana, uma curiosidade. A pessoa que faz quimioterapia acaba tendo, né, uma queda de cabelo por conta desse tratamento. Sim. Eu já ouvi falar até de um tratamento, ou uma crioterapia, alguma coisa gelada no couro cabeludo, na tentativa de não cair mais, ou cair menos, talvez, o fio. Queria que você falasse um pouquinho. Então, a queda é pós-químio, né? Pós-quimioterapia é um eflúvio também, mas ele não é um eflúvio telógeno, é um eflúvio anágeno. A diferença é que, pensa, se o alvo é o anágeno, 85% dos nossos fios estão em anágeno. Então, se o alvo é anágeno, quase todo mundo vai ser atingido. E por isso que a queda pós-químio é tão importante, que a gente perde quase tudo, tá? E por que o cabelo é alvo para quimioterapia?
justamente porque o nosso folículo, ele trabalha 24 horas por dia, dividindo e produzindo cabelo. E a químio, ela vai ter afinidade por tudo que está em alta produção. Nossa medula para óssea frear, fundida, né? isso. Esse metabolismo. Exato. Então, a quimioterapia vai atingir o tumor que está ali se reproduzindo. A quimioterapia vai atingir a medula óssea, podendo atingir, né? Porque está ali se reproduzindo, produzindo nosso sangue. E vai atingir o cabelo, que também o folículo está ali se reproduzindo. Então, nosso folículo, ele tem uma certa afinidade pelo quimioterápico e vai dar essa queda, que é chamada de eflúvio anágeno. Qual é o sentido do scalp cooling, que é o nome, né, do resfriamento do couro cabeludo, que é feito com a touca, ou com um aparelho que já tem no hospital que faz quimioterapia, ou numa touca que você pode comprar também e usar durante o procedimento. É justamente porque resfriando a gente faz vasoconstricção, né? E aí o quimioterápico não passa, né? Exato, não passa tanto no couro cabeludo e vai receber menos, então não vai zerar queda. Mesmo quem faz quimioterapia com touca pode ter queda. A ideia é ter menos queda a ponto de causar necessidade de prótese, né? Então, isso é importante. Mas mesmo assim pode ter queda. Às vezes eu só troco de eflúvio anágeno para eflúvio telógeno. Em vez de fazer um anágeno, eu faço um eflúvio telógeno, que é o eflúvio comum, uma queda comum, que não vai me fazer ficar sem cabelo, nem ter que usar, né, prótese. E outra coisa importante... Que é prótese que você fala? A peruca. Ah, tá. A peruca. De ter que usar peruca, porque quem faz chama prótese. cabelo cai tudo, chama prótese. É a prótese capilar, né? E ter que evitar o uso de prótese. Agora, de longe, o mais importante, Renatinha, e isso a gente vem educando até os próprios dermatologistas, o mais importante de saber qual é, não é que é com toda a quimioterapia que isso acontece, tá? Então, tem que ver. A gente sabe que a de mama é uma das que mais acontece isso, para leucemia também. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de quimioterapia que vai ser feita, se o scalp cooling está indicado, o que esperar do scalp cooling e, principalmente, saber qual é a principal função dele, que não é nada disso que eu falei até agora, é evitar a alopecia permanente pós-quimio, tá? Então, existe um tipo específico de queda pós-quimioterapia que é permanente. E aí, o scalp cooling, ele consegue tentar prevenir isso. Tá? Então, é bem importante quem vai passar por um processo de quimioterapia realmente procurar ajuda médica para poder tentar entender um pouco melhor esse processo, para ver se há algo que fazer. Eu recebi também muitas perguntas de cabelos finos, quebradiços, enfim, provavelmente deve ter que passar numa avaliação também, mas tem alguma orientação ou, enfim, o que é que as pessoas podem fazer quando... É uma pergunta muito interessante, porque veja só, olha só, cabelo fino é diferente você ter um cabelo fino seu, constitucional. Meu cabelo é fino, sempre Sua foi característica fino, é essa, do que ele ficar, né? Passar a ficar fino. Do que ele afinar com o tempo, né? Então, assim, se você notou que ele está afinando, realmente que mudou de volume nos últimos 5 anos, o rabo tá mais murcho, tô vendo o topo da cabeça, ele tá sumindo do topo da cabeça, então aí pode ser que ele esteja afinando, né? É diferente. Mas o cabelo fino, eu vou dizer pro meu também, que ele tem os dois, né? Ele tá afinando, eu tenho alopecia androgenética, ele tá afinando e ele é fino por natureza. Então a gente tem que ter um cuidado com o cabelo, que ele vai, eu digo que é o mesmo cuidado que a gente tem com o cabelo crespo e cacheado, que é um cabelo fino e frágil também, tá? A gente tem que ser gentil na hora de secar, manipular, né? De manipular, né? Então a gente, na hora de secar, a gente tem hoje, no Brasil tem da Oceania, não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Mas tem o turbante da Oceania, eu não sei se outras marcas também tem, eu compro muito fora também, mas aqui no Brasil tem o turbante da Oceania, que é de microfibra. Então a gente pode deixar lá o cabelo secando sem esfregar, né? E a microfibra é gentil com a haste. A gente, quem tem o cabelo fino, pode usar aquelas escovas de dentes mais largos. Tem umas especialmente desenhadas para quem tem cabelo fino e frágil, justamente para fazer o pentear ser um pouquinho menos traumático para o cabelo fino. E, claro, evitar químicas, né? Cabelo fino não aguenta a mesma pancada de um cabelo mais grosso. Então, a gente tem que evitar aí os danos de química o máximo possível e ser gentil, com uma escova gentil, né? De não esfregar muito na hora de secar. Então, a idade faz com que ele fique mais fino
no caso, ou o volume diminua ou não necessariamente? Sim, mas não Sim. para todo mundo e não para todo mundo no mesmo grau. Tem um estudo muito bonito, porque a gente fala que é bonito porque estudou o normal, né? Normalmente os estudos estudam a parte doente, né? A parte patológica, mas esse estudo acompanhou mulheres durante muitos anos e viu que a mudança que ocorre, principalmente em mulheres, com o passar da idade, é que a partir dos 35 a gente começa a perder a espessura do fio, né? Mas às vezes não é uma perda suficiente para dizer que é alopecia androgenética, tá? Que é calvície, mas é uma perda de espessura bem generalizada. A gente chama de midlife hair crisis, né? Que acontece na mulher de meia idade. Ela começa, é aquela mulher que chega nos 40, 45 e diz: meu cabelo mudou. Ele não é o mesmo, ele tá mais fino, afinou, mas a gente vai Acho examinar. que eu sou essa mulher. A gente vai examinar e não encontra nada. A gente vai examinar e não tem nada. Não tem um afinamento patológico que é doença, não tem nada. Então é um afinamento que a gente fala que muda. O cabelo da gente, infelizmente, a gente não vai envelhecendo com o mesmo cabelo que a gente tinha. Com nada, né? Anos, Tudo vai mudando, né? Tudo vai mudar. O cabelo não ia ser diferente, né? Isso aí é fato. É engraçado porque a gente passa a vida em busca de ficar mudando o que a gente já tem, né? E, enfim, até essa questão, passei a vida toda talvez querendo menos volume no meu cabelo e hoje em dia, naturalmente, por outros motivos, isso poderia ser até uma coisa ruim para algumas pessoas, mas aí acabou que hoje ele tem menos volume mesmo e eu tô cuidando até mais dele. É engraçado isso, como é antagônico, né? Às vezes a gente coloca química ou fica insatisfeito e aí você pode valorizar o que você tem, né? E isso ser bom para você. É muito, muito importante isso, sabe? E a gente fica falando, né, da importância do cabelo. A gente entende quando o paciente, inclusive, ele tá preocupado com o cabelo. A gente sabe a importância, como eu disse, o apego que a gente tem a cabelo. Mas, por outro lado, eu sempre pondero, né, a outra parte, que a gente é muito mais do que cabelo. Né? Com certeza. Então, eu tenho pacientes que infelizmente não têm cabelo, né, mais, e que por uma doença ou outra, ou não tem cabelo, ou tem pouquíssimo cabelo. Então, e a gente tem que lembrar para essas pacientes que elas são tão mulheres quanto nós, tão maravilhosas quanto nós, e que cabelo, a gente vai muito além disso, né? Cabelo não define a gente e a gente tem que lembrar disso e tentar fazer uma rede de apoio para essas mulheres e lembrar o quanto elas são lindas, maravilhosas, competentes, com ou sem cabelo. E eu sempre falo para os pacientes o seguinte, Renatinha, que a gente tem que lembrar, não é questão de deixar o cabelo para lá e dizer que é bobagem, sabe? Não é passividade, é buscar realmente ajuda, sabe? Mas buscar ajuda é uma coisa, procurar ajuda é uma coisa. Mas fazer aquilo centro da nossa vida, como se aquilo fosse a parte mais importante de nós, né? Aí já não é tão saudável. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, assim, sabe? Cuidar da gente, porque se não for a gente, ninguém vai cuidar. Buscar ajuda, sabe? Mas entender que a gente estando nas mãos de um bom profissional, fazendo nossa parte, fazendo nosso tratamento, é relaxar. Que realmente botar isso no centro da nossa vida nunca valeu a pena. Não vai ajudar, né? Não vai ajudar, exatamente. Infelizmente já estamos meio que nos últimos minutos. Eu queria agradecer de novo, mas, enfim, para concluir, eu queria dizer que, enfim, a gente sempre tenta estereotipar os padrões de beleza, né? E a gente veio de uma geração onde por muito tempo o padrão de beleza foi ter o cabelo mais liso, então muita química veio aí nesse contexto, onde hoje em dia está tendo essa revolução aí cacheada, onde muitas cacheadas ou crespas estão tentando voltar a ter seu cabelo natural. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e concluísse da forma que você acha melhor, dando um recado para o pessoal que acompanhou a gente. Esse movimento é maravilhoso, né? Um movimento em prol de tanta coisa. É em prol de um cabelo saudável, que não vai ter química, que vai ser lindo porque ele não vai estar agredido. É um cabelo natural, é um cabelo que, na verdade, tenta mostrar que não tem esse padrão que cabelo bonito é cabelo liso. Eu não sei de onde o povo tirou isso, minha gente, sabe? Sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar da nossa diversidade, nossa pluralidade, né? O quanto a diversidade é linda e a gente... sabe? Então, minhas pacientes que resolvem passar pela transição, a gente sabe que faz todo o apoio ali, a gente sabe que é uma época difícil, né? De duas texturas de cabelo ali acontecendo, e a gente tenta dar um apoio, né, a essa decisão. Por outro lado, também, quem diz que eu não quero, quero continuar alisando, então a gente
É, também claro, ok, uma opção. né? E a opção, cada um sabe de si, mas os pacientes que tentam realmente voltar, né, ao cabelo cacheado, assumir sua naturalidade, eu tô vendo cada caso lindo, não, é de acompanhar e assim, ficar bem emocionada, porque se eu disse, gente, como é que um cabelo desse, você tem um cabelo liso, gente, como é que era isso, sabe? Verdade, Então, é uma libertação, né? Você e é uma conseguir libertação. expressar o que você é naturalmente, né? Exato, né? Resgatar isso, né? Resgatar isso, né? Quantas meninas eu dizia, doutora, eu aliso meu cabelo desde 12 anos, eu não sei como é que é o meu cabelo, eu vou Nossa. descobrir agora como é que é o meu cabelo. Então, assim, isso é bem emocionante de acompanhar esse processo. E aí, 20 segundinhos, o que é que você quer passar aí para o Quero pessoal? agradecer, né? Quero Eu agradecer, foi uma também. delícia Foi conversar, mesmo. né? Vai ficar gravada, né, Rê? Vai, com Então, certeza. fica gravada aí, o pessoal vai vendo aí. E eu agradeço E aí a sigam a audiência, as Iana, ela é perguntas. maravilhosa. Ah, a Renatinha também.